Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número 1, o podcast do Empreendedor Líder. E a nossa ideia inicial aqui, a gente vai sempre estar trazendo um empreendedor, uma empreendedora que passou pelo empreendedor líder e como nós é um empreendedor líder também e fez a diferença na sua empresa e na sua vida. Inaugurando esse podcast aqui, eu tenho essa brilhante pessoa que é a Jennifer Barreto da Lauba, da JBD Advocacia. Tudo bem, Jennifer? Tudo ótimo. Olá, pessoal. Então, Jennifer, conta pra gente o que exatamente faz a JBD. Então, no nosso escritório a gente atende efetivamente empresários, empresas e empresários, e nós focamos nessa parte de assessoria, consultoria e também na parte do litígio trabalhista. Então, a gente não faz só a defesa dos empresários e das empresas em ações trabalhistas, mas também a gente tem a ideia e o valor de que a prevenção ela é mais efetiva do que a própria defesa já no processo judicial. Entendi. Aí você faz um auxílio, então, para o empresário para que ele evite, de repente, alguma ação trabalhista, ou seja, minimizar o impacto de qualquer situação. Exatamente. Na verdade, hoje, todos os nossos serviços são focados em conhecimento. A gente entende que é através do conhecimento que o empresário ele pode evitar todos esses riscos trabalhistas, né? Claro que existe toda uma assessoria, existem documentos que a gente também acaba elaborando para auxiliar esses empresários, então a gente auxilia com manuais, com toda a parte de construção de regimento interno, enfim. Mas efetivamente o que acontece é que essa assessoria ela visa que o empresário no final desse período tenha adquirido um conhecimento para que ele depois possa fazer essa gestão de uma forma juridicamente correta, né? E também diminuindo esse passivo trabalhista. Ou seja, o teu serviço lá ele ocorre então por um tempo limitado. Geralmente sim, acontece que muitas vezes o empresário, e graças a Deus a gente tem conseguido construir isso, ele compreende que a assessoria jurídica, ela não necessariamente visa resolver problemas, né? Claro. Então tem muitas empresas que dizem, Jennifer, mas eu não tenho grandes problemas. Mas essa é a ideia. A ideia dessa assessoria é que a gente evite problemas. Então, os empresários têm compreendido que se a gente conseguir trabalhar juntos, sempre, a gente vai conseguir sempre estar com a empresa redonda, que a gente chama, né? Então, geralmente, quando é consultoria, é por um período. Aí a gente vai lá e resolve um problema X, né? Certo. Mas quando é uma assessoria, aí pode estender por um período maior ou até sem um prazo determinado. Na verdade, é como se fosse um plano de saúde, né? Você paga e você não quer usar, você não quer ficar doente, ter que cair no hospital. Pelo que eu entendi, o teu serviço é muito similar, não é? Exatamente. Na verdade, a gente trabalha com a ideia de que, bem nesse foco do plano de saúde, mas com a ideia de que não só a advocacia, ela não visa só a parte de contencioso, então ajuizar ações, né? A gente entende que a advocacia ela também pode ser prestada de uma forma que o empresário tenha um suporte. E isso ele vai precisar sempre, tendo problemas ou não tendo problemas, né? Claro. E como é que você caiu nesse negócio, Jennifer, de começar a fazer assessoria jurídica no sentido de evitar uma ação trabalhista? Então, na verdade, eu já advoguei na área civil, já fui assessora de juiz, já fui juíza leiga, enfim, já tive uma história dentro do direito, em outros ramos, né? E com outros focos. E a minha família, eu sempre, na verdade, trabalhado com empresários, a minha família tem uma empresa, a família do meu marido também tinha uma empresa, então eu sempre estive nesse ramo e sempre gostei muito disso, me identificava muito com empresários, né? E me via como uma empresária. Então, quando eu estive nessa fase da minha vida como servidora pública, eu já não me reconhecia mais lá dentro. E aí foi que eu decidi que eu tinha que unir essa habilidade que eu tinha de trabalhar com empresários, mais a advocacia, que era a minha formação. E então eu pedi exoneração do meu cargo no fórum, né? Montei o escritório e por sempre gostar da área trabalhista, mas não me identificar com
o empregado, para a defesa do empregado, então eu foquei em fazer a defesa somente de empresas. Que não é algo comum na tua área, né? Geralmente o advogado ele gosta do empregado porque o retorno financeiro no primeiro momento ele é maior. Né? Exatamente. Na época, um grande advogado, inclusive de Florianópolis, tem um escritório enorme, me disse que o que eu estava fazendo era completamente equivocado, porque eu deveria trabalhar para empregados, que isso não ia me gerar dinheiro, né? E eu disse para ele que não, que eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque afinal a carência é um advogado que foca somente nos problemas das empresas, né? Jennifer, conta pra gente assim, como é que você veio parar no Empreendedor Líder? Então, foi muito interessante, porque eu acredito muito que as pessoas se aproximem porque são afins, né? E eu já conhecia vocês das redes sociais, te conhecia também de uma outra oportunidade que a gente já trabalhou juntos. E eu procurava algo no meu escritório que tornasse o meu escritório uma empresa. Eu consegui perceber que a forma de gestão que eu estava fazendo ela não estava de acordo com o que eu queria para médio e longo prazo. Então eu comecei a procurar algumas coisas e eu acredito que nessa minha procura tenha aparecido, a gente sabe como é que funcionam as ferramentas de pesquisa, então eu acredito que em razão das minhas procuras na internet tenha aparecido um vídeo da Vivam Positivamente que falava sobre como você quer que a sua empresa esteja daqui a 5 anos, alguma coisa a respeito de liberdade, algo assim. E aquilo me chamou muito a atenção, porque era exatamente o meu ponto de fragilidade, a minha dor no momento. Meu escritório estava bem, eu tinha conseguido implementar a ideia que eu tinha de assessoria para empresas, mas eu não conseguia me desvincular em momento algum do meu negócio. E aí aquele vídeo veio e eu disse, é isso que eu preciso. Você sentia que você estava trabalhando muito lá, muita dedicação, era isso? Exato, na verdade eu entendia que o meu escritório, ele fazia parte da minha vida pessoal. É como se eu não conseguisse uma coisa só. Mais... Exatamente. Um CPF e NJ. Exatamente, é como se eu não conseguisse mais separar o escritório da vida pessoal. E eu lembro bem que, inclusive, nessa época eu fiz 2 viagens internacionais. E enquanto estava todo mundo em Cancún aproveitando a praia, eu estava no hotel terminando de peticionar e protocolar uma petição no processo eletrônico. E isso estava me impactando muito. Né? Eram só 5 dias em Cancún, por que eu não pude aproveitar? Claro, você ficou 5 dias trabalhando. Eu fiquei assim, com alguns períodos do dia que eu trabalhava. Você se desconectava do grupo. Exato, que eu tinha que dizer pro meu marido, desculpa, mas agora eu preciso trabalhar. Você sabe, Jennifer, que isso não é uma exclusividade tua. A gente percebe que a realidade de muitos empresários hoje que tocam no negócio, a primeira dificuldade, você ainda saiu em vantagem que você conseguiu viajar. Mas tem muito empresário que não consegue, simplesmente não consegue se desvencilhar da empresa. E quando ele sai, é exatamente isso que acontece. Ele sai, ele está lá de corpo presente num determinado local, mas a mente dele está lá no negócio. A mente, muitas vezes, o telefone, o WhatsApp, né? A conexão direta com a empresa. Isso te incomodava, esse fato de você não conseguir separar vida pessoal de vida profissional? Isso me incomodava... A ideia me incomodava na medida em que eu sabia que em algum momento eu precisava mudar isso. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre vivo muito o meu trabalho. Então, de uma certa forma, aquilo já fazia parte de mim. Certo. Mas eu sabia que aquilo que precisava de uma mudança, né? Entendo. Até porque nós, mulheres empresárias, empreendedoras, precisamos ter filhos, né? Precisamos em alguns momentos nos ausentar do trabalho, né? Em razão da família. E eu tinha essa consciência e eu sabia que eu precisava de equilíbrio. Então eu precisava que o meu negócio ele se tornasse, eu não digo assim que andasse sozinho, mas que ele se tornasse o máximo possível desvinculado de mim. Né? E foi isso que eu consegui aqui com vocês, né? Estabelecer esses processos dentro do escritório de forma que as meninas cheguem para trabalhar, a minha equipe chegue para trabalhar e elas saibam exatamente o que elas vão fazer no dia sem eu precisar estar lá. Você conseguiu estabelecer uma rotina, então, para a tua equipe, para as pessoas que trabalham com você? Exatamente. Essa é a ideia. Inclusive, elas conhecem tanto a minha rotina quanto a rotina delas no dia. A gente conseguiu estabelecer também metas semanais e mensais. E a gente conseguiu ter o hábito de fazer uma reunião por semana para
pegar todo esse checklist de atividades e elas me darem todo o feedback de como foi feito, se não foi feito, por que não foi feito. Perfeito. Então isso, para minha gestão de tempo, foi muito bom, eu consigo produzir muito mais. Como é que você usou a gestão de tempo para você, Jennifer? O que você aplicou lá? Então, eu sempre tive agenda. Sempre trabalhei com agenda. Mas era uma agenda pessoal sua? Uma agenda pessoal, Ok. Então, até na última edição do curso, eu já tinha visto algumas outras ferramentas, né, como a própria agenda do Google, mas eu não tinha essa afinidade com a agenda do Google. Eu gosto muito de papel. Claro. Né? Então, eu mantive a minha agenda física e estabeleci uma agenda do escritório em que todas nós podemos mexer nessa agenda, colocar lembretes, enfim, e cada uma tem uma cor. Certo. Né? Então a gente sabe o que é a atividade de quem pelas cores. Ah, perfeito, que bacana. Deixa eu entender um pouquinho mais, porque você me falou que você conseguiu organizar a rotina dos teus colaboradores lá. Dentro dessa rotina que você organizou, quais as ferramentas do Empreendedor Líder você utilizou para isso? Então, na verdade, a cada aula eu tentava aplicar o que a gente aprendia aqui, né? Então, como é por módulos, a cada semana eu tentava aplicar pelo menos uma ferramenta de cada módulo. O que mais fez a diferença, tá? Quando eu estabeleci o POP dentro do escritório. Isso foi essencial, foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive. Você fez o POP para todos os colaboradores? Eu fiz o POP para todos. Eu separei no POP quais seriam as atividades de cada uma. Certo. E o que mais me surpreendeu nisso foi o quanto elas gostaram. É mesmo? O engajamento foi, assim, muito maior. Elas perceberam que o nosso negócio é um negócio organizado. E não adianta o funcionário, ele espera isso da empresa em que ele trabalha, né? Então, elas se sentiram melhor porque existia, de fato, um modelo do que elas tinham que fazer, né? Um passo a passo do que elas tinham que fazer e também o que elas tinham que fazer. Elas não precisavam mais ficar me perguntando, era só chegar e efetivamente executar. Quer dizer que além do POP, então, você fez um processinho para cada atividade que tinha que ser feita, um documento dizendo como tinha que ser feito. Exatamente. Né? A gente também estabeleceu um manual, né? Que vai, assim, daquele passo mais bobinho, às vezes, que a gente acha, até aquele mais complexo. Então, eu pedi para elas, assim, todas as atividades que vocês fazem, quero que vocês descrevam exatamente como. Mas eu tenho que colocar que eu tenho que acessar o Google. Tem que colocar que tem que acessar o Google, botar www. E isso foi libertador. Né? Sabe por quê? Quando elas tiraram férias no final do ano, eu sabia executar as atividades delas. E antes, como que você fazia, antes de ter isso documentado? Então, na verdade, antes, o que a gente faz? A gente pede para que eles deixem tudo organizado o máximo possível e vai na torcida, né? Na torcida de que nada sai errado. Tá tudo certo, de que a gente sabe todos os passos. E se desse algum imprevisto, como é que você fazia? Pois e a gente teve que ligar para o funcionário nas férias, porque a gente sabe que gera um passivo. E eles ficavam bem felizes, né? Você tá ligando nas férias. Eles se sentem prestigiados. Né? Mas eu queria voltar só, Jennifer, porque você falou algo assim que eu acho de extrema importância. Que as pessoas se sentiram parte, elas gostaram de se sentir parte de uma organização. Não sei se foi exatamente essas palavras que você utilizou. Mas, na verdade, é isso que acontece. A gente tem que entender, nós como empreendedores, que existe aquela pessoa que tem aquele tino para estar ali à frente de um negócio. E tem as pessoas que não querem isso. E essas pessoas que não querem, elas gostam realmente de uma empresa que tem uma rotina estabelecida. Elas gostam daquela segurança de saber assim, o que eu preciso fazer, como eu tenho que fazer e melhor, se aquilo está certo ou se está errado. Porque qual que é a diferença? Se eu não tenho isso bem desenhado na minha empresa, eu não tenho descrito os processos, as atividades, eu gero a segurança no meu colaborador, a insegurança no meu colaborador dele não saber se o que ele está fazendo é o jeito correto ou não. Por mais que você diga assim, mas ele faz isso todos os santos dias. Perfeito, mas muitas vezes aquela rotina que a gente faz, a gente esquece um pequeno detalhe que lá na frente faz a grande diferença. Então, quando a gente tem isso bem regrado, bem estabelecido, as pessoas sabem o que eu tenho que fazer. Pronto, não se discute, né, Jennifer? Você deu esses documentos também para que elas assinassem? Também. Inclusive, esse documento ele tem data, então nós
estabelecemos que a gente ia rever o documento, porque também não adianta a gente elaborar um documento e daqui a pouco a realidade da tua empresa vai mudando. Exatamente. Então a gente estabeleceu um prazo de validade que a gente reveria esse documento a cada 6 meses, que é o que normalmente acontece assim, grandes mudanças, né? E inclusive uma outra coisa que agora eu te ouvindo falar, que foi uma ferramenta incrível, assim, pra mim, foi descobrir o meu perfil comportamental. Olha só. Então nem eu sabia, na verdade, que eu tinha a junção de 3 perfis. Certo. Né? E ao mesmo tempo eu me achava um pouco altos e baixos, né? Normal. E até que aqui eu descobri com a Cris que é porque em alguns momentos do dia a gente assume um determinado perfil. Incorpora aquilo ali. Eu achei isso fantástico, né? O perfil comportamental, só interrompendo um pouquinho a Jennifer, na verdade é uma análise, uma ferramenta que a gente aplica, que ele dá alguns traços de comportamento da pessoa. Ela te enquadra em alguns perfis: executor, comunicador, analista e planejador. Cada um desses perfis tem característica, tem pontos fortes e pontos a serem melhorados. Não significa que um perfil é melhor que o outro, eu deveria ter determinado perfil para isso. Mas significa o quê? Que eu ajo daquele jeito. E quando a gente se conhece, Jennifer, a gente entende o nosso perfil, a gente começa a entender muitas atitudes que a gente faz. E agora você imagina que legal a hora que você entender o perfil de todo mundo lá no teu escritório, né? Aquela pessoa, cada um, como que ela se comporta. Porque cada pessoa ela tem um jeito até da gente dar um feedback, da gente fazer uma crítica, um elogio. Tem perfis, por exemplo, que não gostam nem de elogio, você sabia disso? Então, essa parte de autoconhecimento sempre me encantou, assim. Eu sou completamente apaixonada por conhecimento, autoconhecimento e desenvolvimento humano. E essa foi uma parte do curso do Empreendedor Líder que me cativou demais, porque eu acho que quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de pessoas. E então a gente precisa saber lidar com pessoas, né? Quando eu descobri o meu perfil, eu entendi exatamente por que eu tinha algumas atitudes dentro do escritório. E aí, logo depois, eu comecei a aplicar isso para minha principal colaboradora. Eu tenho uma colaboradora, assim, que é meu braço direito lá dentro. E nós somos muito diferentes para trabalhar. E eu entendi que o perfil dela é completamente diferente do meu. Olha só. E aí, isso foi muito bacana porque eu consegui potencializar isso. Então, já que eu tenho características X e ela tem características Y, então perfeito. A gente faz a dupla perfeita, né? Antes disso, você de repente tinha até algum tipo de atrito com ela? Na verdade, eu tinha a sensação de que eu não conseguia transmitir para ela o que eu queria. Claro. E de que, de fato, ela também não conseguia entender o porquê que eu queria. E aí eu estabeleci primeiro, através do perfil dela, eu estabeleci quais seriam as atividades dela. Porque tinham atividades que ela fazia que eu poderia executar muito melhor e atividades que eu fazia que ela poderia executar imensamente melhor. E aí eu mudei, inclusive, as atividades dela, a gente ajustou algumas coisas, expliquei para ela sobre o perfil comportamental, claro que de uma forma não técnica, né, dentro do que eu tinha entendido, e eu percebi também o engajamento dela nesse sentido. Ela se sentiu fazendo parte do negócio porque agora as atividades dela estão alinhadas com aquilo que ela efetivamente tem de habilidade. Claro. Eu queria voltar, Jennifer, lá no começo, quando eu te perguntei como é que você veio parar no Empreendedor Líder, você falou que viu um vídeo lá, te chamou a atenção. Por que você achou que o Empreendedor Líder poderia te ajudar nessas questões? No primeiro momento, porque eu já conhecia o teu trabalho. Eu sempre te respeitei muito como profissional, já tinha feito um trabalho num outro momento no escritório do meu pai e eu gosto desse perfil de profissional que é muito regrado, né? Eu acho que faz falta isso dentro das empresas. Então, no primeiro momento foi por isso, porque eu já te conhecia, já sabia que tu era um excelente profissional. Depois foi porque na apresentação do curso, quando tu fez a apresentação do curso para mim, eu entendi que aquelas ferramentas, elas poderiam me ajudar a chegar aonde eu queria, que era justamente ter mais liberdade fora do meu negócio, que o meu negócio conseguisse se autogerir, né? Então, basicamente foi por isso. E aí depois, como a gente teve aquela oportunidade de fazer uma aula, né? Que eu estive na Viu Positivamente, conheci a Cris, super me identifiquei. Isso também cativou, eu acho que o ambiente é cativante, eu gosto disso aqui.
Entendo. A gente percebe isso de você mesmo. Agora eu queria entender o seguinte, teve algo lá que você talvez botasse uma palhinha do tipo, eu não vou participar do Empreendedor Líder? Eu acho que a gente sempre pensa na questão financeira ainda. É uma crença super limitante que a gente tem que trabalhar, né? Eu leio bastante sobre crença limitante, sobre desenvolvimento também nesse sentido, mas eu acho que essa questão financeira, o que acontece? Nós que somos de uma área mais técnica, a gente acaba investindo muito em cursos da nossa área. Então, no momento eu estava fazendo 2 cursos trabalhistas, né, de um valor um pouquinho mais alto, e isso foi algo que me fez pensar, será que está no momento de eu fazer mais um curso, não sendo da minha área, totalmente diferente do que eu estou estudando, e de um valor agregado, né? Então, mas assim, eu sei que foi um investimento, tanto que a gente fechou, né? Eu sabia que era um investimento, e sabia também, e trabalho muito com essa ideia, inclusive com as empresas, que a gente não deve focar em um ponto só. Então a gente precisa de ser multidisciplinar, né? O conhecimento ele tem que vir de outras áreas. Eu não posso ficar só na área trabalhista porque eu paro de pegar todo o resto do mundo que está acontecendo. Então eu entendi que o curso seria importante para mim, para o meu escritório, mas também para mim como advogada. Porque eu ia entender a dor dos meus clientes. Que legal, verdade. Jennifer, eu quero fazer um comentário contigo sobre isso, porque é algo, você falou algo que me chamou a atenção aqui, porque é muito comum, né? Às vezes a gente, na frente do negócio, a gente pensa em se especializar cada vez mais em conhecimento técnico, aquilo que o nosso negócio faz. E eu vou te falar isso, primeiro porque eu vejo isso, é a realidade de muito empresário. E segundo porque eu vivi isso. Porque antes de eu fazer o que eu faço hoje, que hoje a minha rotina é tirar o empresário do sufoco, lá, tirar ele da escravidão muitas vezes do negócio, né? Mas antes de eu fazer isso, eu fui escravo do meu negócio também por muitos anos. Então eu e a Cris tivemos uma empresa por 25 anos, era uma empresa na área técnica, a gente desenvolvia software de gestão e nós passamos anos, qualquer treinamento na área técnica, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, tem que melhorar aqui. Porque a gente tinha uma crença, a nossa crença é, se a gente for bom no que a gente faz, legal, funciona, é isso que o mercado quer, o mercado quer que a gente seja melhor. E não é isso. Quando a gente fazia isso, a gente simplesmente ignorava muitas vezes até a gestão do nosso negócio. Então se alguém falasse, vamos fazer um treinamento aqui, que é para você melhorar a administração, vou perder tempo com isso, bobagem. Vamos fazer um marketing, para quê? É só ter um produto bom. Então a gente passou anos remando porque a gente não saía disso. Uma das primeiras mudanças que a gente teve no nosso mindset foi nós temos que ficar bom. E todo o resto tem que engajar a equipe, tem que comprometer as pessoas, tem que aprender a divulgar melhor. É isso que a gente faz. Mas legal que você pensou isso, né? Você pensou não só para ti, mas como também para você ter um bate-papo legal com o teu cliente, né? Sem dúvida. Na verdade, eu sou completamente apaixonada por leitura de desenvolvimento. Então, eu já lia muito sobre isso. Eu já entendia que um profissional ele não pode ter características só específicas. Ele precisa ser uma pessoa com desenvolvimento em outros, principalmente em 7 áreas da vida, né? Que não vem ao caso de comentar, mas enfim, são as 7 principais. E quando eu entendi isso, e eu comecei efetivamente a aplicar isso, inclusive com os meus clientes, né, dentro das empresas, falar para os meus clientes, para os empresários, olha, eu entendo a tua dor de querer estar aqui 12 horas por dia, mas não é isso que vai te fazer enriquecer. Não é isso que vai te fazer dar a volta por cima. Então, trabalhe muito bem as suas 8 e as outras 4 investe no teu desenvolvimento pessoal. Tem uma frase que eu acho que é muito importante para empresários, né? Que diz assim, que o desenvolvimento profissional de uma pessoa jamais vai ser maior do que o desenvolvimento pessoal dela. Com certeza. Porque o que você está falando é muito simples. Quando a gente reforça o nosso mindset, né? A nossa maneira de pensar, enxergar o mundo e ver as coisas e agir perante esses acontecimentos, eles fazem toda a diferença independente do que a gente está fazendo. Exatamente. Então é algo assim que a gente busca sempre quebrar alguns paradigmas nas empresas, né, para os nossos alunos, porque tem empresário que às vezes assim, eu estou fazendo isso aqui, está me dando esse resultado. Mas ele sabe que se ele fizer isso aqui, ele vai lá para cima. Mas sabe por que ele não faz, Jennifer? Ele não faz porque é o seguinte, esse aqui tem um risco.
que é o risco dele quebrar. Aí eu não quero me expor, eu prefiro aquele resultadinho porque pelo menos é o certo. É aquela frase que a gente ouve desde criança, né? Não dá pra trocar o certo pelo duvidoso. Só que aí que tá o grande pulo do gato. Porque se eu mudar meu mindset, eu me permitir testar aquilo diferente, se der certo, uau! Se der errado, olha a bagagem que eu tive. Olha o aprendizado que eu vou ter para eu começar um outro negócio e eu começar já fazendo a coisa como é para ser. Já arriscando, já me experimentando. Quantos empresários a gente vê, pessoas de sucesso hoje que faliram e hoje estão bilionários, né? Por quê? Porque saíram da curva. Aliás, as grandes histórias, elas são contadas com um início muito difícil, uma quebra e depois a ascensão, né? Exatamente. Porque a experiência é que ninguém tira da gente. Exatamente. Né? Me chamou a atenção que você falou algo que é algo assim, que é o que mais a gente tenta incutir na cabeça dos nossos alunos. Pratica na semana. Né? Aprendeu aquele conhecimento, porque o empreendedor líder ele é montado pensando nisso. Existe uma sequência de passos que se você fizer essa sequência de passos, ele vai te dar resultado. Mas tem que ser feito. Então muitas vezes tem aquele aluno que ele participa do método e ele diz assim, não, eu vou ler tudo, eu vou aprender tudo, e depois eu vou praticar. Aí sabe o que acontece? Ele já perdeu o timing da coisa. Então lá na frente, de repente, lá no nono módulo, ele precisa de algo que foi feito lá no segundo, mas ele não deu a devida atenção para aquilo. Claro. Aí lá ele patina, como é que vai sair aquela atividade? Mas você fez isso, você procurou praticar na semana aquilo ali. Como que isso te ajudou a você ter praticado na semana? Nesse sentido também, de chegar no próximo encontro mais preparada. Na primeira edição do curso eu tive alguns contratempos, né? Mas na medida do possível eu tentava estar integrada no conteúdo. Uma dificuldade que eu tive foi de praticar a parte de gestão financeira. A gestão financeira para mim foi um pouco complicada. O que aconteceu aí com a financeira? Eu acho que eu não tenho tanto desenvolvimento nesse sentido. Eu sempre foquei mais na parte na minha área, claro, né, técnica, e na parte de gestão de pessoas. E gestão de marketing. Eu adoro essa parte de marketing. A gente percebe isso. Eu amo isso, e isso sempre foi meu foco, assim, de leitura, de buscar um vídeo para entender e tal. Então, quando chegou no módulo de gestão financeira, eu me sentia realmente, assim... um peixe fora d'água. E aí, algumas coisas eu já fazia, porque eu sabia até do funcionamento das empresas em geral. Então, eu já tinha esse conhecimento de entradas e saídas, mas era algo assim, feijão com arroz. Eu não sabia que existiam essas ferramentas poderosas para que a gente pudesse planejar a vida do escritório. Né? Então, a ideia da provisão foi algo... você botou em prática. A questão, assim, eu não pensava, até na vida pessoal, eu não pensava que eu tinha que me programar para pagar IPVA. Algo assim. Chegava o vencimento e aí doía no bolso. Na verdade, assim, a gente paga, tá tudo certo, né? Mas dá um susto, né? Mas assim, tu fica naquela sensação ruim, né? Esse mês tem IPVA. Pra que isso se eu podia fazer isso o ano inteiro? Eu assisti um vídeo muito bacana que gera um boleto daquilo que você tem que guardar, como se fosse uma conta. Exatamente. Né? Então, e agora eu tô começando a botar isso em prática, eu tô começando a ver que aquilo que de repente poderia ser uma dor, passa a ser algo normal do dia a dia. Então, a parte de gestão financeira para mim foi muito doída. Eu ainda tenho que estudar muito. Inclusive, tá na minha agenda de final de semana ler sobre. Assistir um vídeo sobre, para que aquilo se torne uma coisa mais natural para mim. Aqueles conceitos de DRE e tal me pareciam tão distantes, né? Então a gente tem também, e isso é uma outra questão, uma dor das empresas e dos empresários, a gente tem que se familiarizar com conceitos. Claro. Né? Aquilo que era um horror se torna algo que é familiar. Que na verdade, você vai ver, né, Jennifer, são tudo coisas simples. Só que elas não são fáceis. Elas são simples no sentido de que dá para fazer e que o resultado é legal. Só que exige um pouquinho de dedicação para a gente dar aquela volta, né? Bom, eu não fazia, agora eu vou ter que começar a fazer. E você praticou efetivamente provisão no escritório também ou só na tua vida pessoal? Também. Na verdade, eu estou praticando, né? Porque dessa última edição, que agora eu estou repetindo como staff, né? Dessa última
dessa última aula que a gente teve foi que eu efetivamente consegui colocar em prática no escritório. Então perfeito. agora nós estamos praticando. Legal. Eu queria saber assim, ó, de todo o conteúdo que você praticou na semana ali no Empreendedor Líder, qual conteúdo você acha que foi mais útil para você? Sem dúvida nenhuma, o protótipo de escritório. O protótipo. O protótipo de escritório que eu digo é porque sim, o meu caso é do escritório. Claro. Mas o protótipo. Até falando nisso em escritório, Jennifer, vou fazer uma confissão para ti. Posso fazer? Claro que deve. Quando a gente foi conversar lá, que você entrou em primeiro contato, eu já te conhecia, já tinha um carinho muito grande pelo teu pai, pelo meu amigo Enio, né? Não, eu vou conversar com a Jennifer. Poxa, mas a Jennifer não é perfil para nós, a gente atende empresas. Né? Embora a gente já atendeu clínicas, a gente já atendeu outros escritórios, mas não é perfil. Eu vou lá, vou perder meu tempo. Foi o que eu pensei. Mas Jennifer, assim, ó, ainda bem que eu estava errado. Tá? Hoje eu admito ainda bem que eu estava errado, porque a gente percebeu a tua dedicação, a gente percebeu o teu empenho, a gente criou um carinho, né? Tanto eu, a Cris, com você, além daquele negócio de apenas atendimento profissional. Então a gente vê a tua evolução, você está participando como staff de uma outra turma, você contribui muito para as pessoas, né? Mas pegando o gancho, voltando, você falou do protótipo de escritório, né? A gente chama de protótipo de empresas, é esse termo que a gente utiliza e ela adaptou para o negócio dela. Perfeito. Só o nome, né, Jennifer, que você adaptou. E o protótipo de negócio, o que é o protótipo, na verdade? É um desenho perfeitamente equilibrado de uma empresa que funcione. Ou seja, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de documentação que desenha a empresa. Desde as regras da empresa, desde uma estrutura de organograma, a questão do posicionamento das pessoas, o que eu espero de resultado de cada uma das pessoas que compõem a minha organização. Um outro documento chamado POP, que vai desenhar então a rotina dos colaboradores. Você tem junto com o protótipo processos, que desenha as etapas, o passo a passo, né? Como você fez, os manuais, enfim, checklists, um pouco de ferramentas que permite que a empresa ela possa funcionar sem estar lá o tempo todo. Qual o maior ganho, Jennifer, que você teve ao aplicar o protótipo de escritório lá na JBD? Sem dúvida nenhuma foi. Primeiro, eu tive que parar e pensar nas atividades do meu escritório. Então, isso para mim foi uma das atividades principais, porque a gente percebe que às vezes a gente no dia a dia cumpre prazo, atende cliente e tal, a gente não pensa o dever ser, a gente só executa, a gente faz. Às vezes nem tem consciência de tudo que faz. Exatamente. Né? E às vezes o que você faz poderia ser muito mais bem feito se tivesse já uma previsão de como deveria ser feito. Claro. Então eu parei para pensar nisso e como que eu gostaria que as atividades fossem executadas, né? No primeiro momento, as meninas elas colocaram no papel o que elas efetivamente faziam e me entregaram. E aí eu analisei do que elas efetivamente faziam, o que eu gostaria que fosse feito. Perfeito. E aí a gente foi adaptando. Então a gente trouxe sugestões, eu trouxe sugestões. A gente já faz isso. A gente teria como fazer isso dessa forma? Sim. Então agora a gente vai colocar isso no nosso manual, depois, o preenchimento, enfim, e fazemos a alteração do POP. O protótipo, no caso do meu escritório, ele foi o que realmente me deu assim, a virada da chave para que eu pudesse sair para atender as empresas, eu atendo em outras cidades, e deixar o meu escritório funcionando. Porque qualquer dúvida que elas tivessem, elas não precisavam mais me ligar. Quer dizer que hoje você sai tranquilo, então vai fazer teu atendimento pensando só no atendimento. Hoje o meu POP, ele é basicamente formado... as minhas atividades no escritório são basicamente formadas por atendimentos nas empresas e depois as reuniões para conseguir fazer o alinhamento do que a empresa precisa e o que o escritório precisa entregar. Perfeito. E eu consegui entender isso através do protótipo. Jennifer, uma curiosidade que eu tenho sobre isso. Porque normalmente essa parte de fazer essa documentação, escrever o protótipo de negócio é algo pesado para o empresário. Convenhamos que não é algo que é gostoso. Vou parar minha rotina, vou parar de atender, vou parar de vender para escrever, para desenhar.
Muitas pessoas dizem assim, papai, advogado é mais fácil fazer isso, afinal eles já escrevem, já estão acostumados com isso. Então me surgiu uma curiosidade agora, para você, foi mais fácil fazer isso? Não foi uma atividade fácil, mas eu confesso que eu trabalho muito em cooperação. Então, assim, todos nós, empresários, temos colaboradores. Claro. Se não está fácil sentar e escrever, pede para o teu colaborador escrever. E aí depois nós fazemos o quê? A gente só faz o alinhamento do que ele escreveu, né? Afinal, a última palavra tem que ser do dono. Exatamente. Então, o que eu fiz? Em todas as empresas já existem atividades sendo executadas. Claro. Eu pedi para os meus colaboradores, escreve no papel o que você faz. E aí a gente não pega aquela folha branca, né? Eu falo isso para os meus alunos, inclusive. Eu falo isso para os meus alunos, inclusive. Principalmente para as pessoas que têm muita dificuldade de sentar para escrever, eu falo assim, não pega uma folha branca. Aquilo, né, paralisa a gente. Então, quando eu peguei a folha delas, já com o passo a passo do que elas faziam, aliás, com as atividades que elas faziam, eu não peguei a folha branca. E aí eu consegui dar o start nesse processo, né? Eu só fui ajustando dentro do que elas fizeram. Então, na verdade, o protótipo de escritório ele não foi criado por mim. Ele foi criado pelo escritório. Pelo escritório, perfeito. E você sentiu que a tua equipe percebeu como envolvidas nesse processo? Sem dúvida nenhuma. Até porque elas trouxeram muitas sugestões. A ideia de, por exemplo, na parte de marketing, a ideia de fazer um Instagram e alimentar surgiu da minha estagiária. É mesmo? Ela teve essa iniciativa quando a gente estava elaborando o POP. E ela se identifica muito com essa parte também de marketing, enfim. E nós estávamos conversando sobre as atividades e ela falou, vamos incluir essa atividade? Eu disse, sem dúvida nenhuma. Agora você me trouxe até mais uma curiosidade aqui. Você falou que ela surgiu com essa ideia do Instagram. A gente percebe que você está fazendo um grande movimento hoje na internet, né? Você tem entrevistas no jornal também, entrevistas não, você coloca nos artigos, as colunas eu sempre leio, muito interessante para quem não leu ainda, é o jornal... É a Rádio Planalto, né? Queria te perguntar assim, ó, as ferramentas que você aprendeu no Empreendedor Líder para marketing te ajudaram de alguma forma? Sem dúvida. Eu já gostava de marketing, mas fazia um marketing muito um a um. Não trabalhava tanto com essa parte de internet. Até porque a tua área tem uma série de limitações para se fazer marketing, né? Sem dúvida. Nós advogados, né, temos um pouco de receio de fazer essa parte de divulgação e acabamos ficando muito engessados, né? Mas o que eu compreendi? Eu compreendi que quando a gente está trabalhando com conhecimento, a gente não está fazendo, na verdade, uma propaganda. Claro. O que a gente está fazendo é levar conhecimento para as pessoas a partir das ferramentas que se tem, que é isso que a gente faz no escritório hoje. Então, o nosso marketing, ele é voltado para isso, para um dos pilares do escritório, que é o conhecimento, e não necessariamente para trazer esse cliente para o escritório. Quando eu desfoquei disso, eu fiquei de coração tranquilo. E você tem noção que tu está usando um gatilho importante aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho essa noção, mas ao mesmo tempo eu também sei que isso que eu estou fazendo é muito mais, no sentido de ser muito maior do que só uma propaganda. Claro, você está levando, agregando. Exatamente, eu estou ajudando pessoas que talvez nunca serão meus clientes. Perfeito. Mas que de alguma forma eu pude contribuir para a vida desse empresário, né? Então, mas em específico a tua pergunta, eu já queria fazer alguma coisa nesse sentido e eu não tinha tido ainda, eu acho que coragem. Assim, sabe? E foi aqui no curso, uma das metas da semana da aula de marketing, eu estabeleci que eu ia iniciar as colunas no jornal. Perfeito. E entrei em contato com a rádio, enfim, eles foram super atenciosos, assim, de pronto, eles aceitaram a parceria. E aí eu comecei essas colunas semanais de informação, o nome da coluna inclusive é Empregador em Foco. E aí eu comecei essas publicações semanais, então foi a partir do curso que eu tive essa iniciativa. Legal, eu percebo assim que tu tem uma paixão pelo teu negócio, né? E a gente sempre fala isso, que a paixão ela é o que move o empreendedor. Quando a gente tem paixão pelo nosso negócio, a gente supera qualquer adversidade. Porque na nossa rotina, né, Jennifer, imagino que contigo não seja diferente, tem coisas que a gente ama fazer e tem coisas que talvez a gente não goste tanto assim. Mas tem que fazer. Mas quando a gente tem uma paixão, esses tem que fazer, eles se tornam mais light, né?
mais leve. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a hora que você construiu a missão, isso te ajudou a trazer mais uma clareza? Sim. A aula de mapa estratégico, isso. Né? Uhum. Essa aula para mim foi muito doída. Foi uma aula assim... Por que doída? Eu sentia dor na aula. Uhum. E porque essa é uma aula que mexe muito com a nossa vida pessoal. Claro. Né? Com a nossa razão de ser, o que a gente quer para o futuro, enfim. Se a gente realmente está fazendo algo que está alinhado com os nossos valores, com as nossas habilidades. Então essa também foi uma das principais aulas para mim, mas principalmente porque eu consegui definir o meu propósito dentro do escritório, né? Perfeito. E quando eu defini o meu propósito, o que eu percebi? Existem tarefas que eu ainda tenho que fazer, óbvio, claro. Né? Mas que um dia eu não vou mais precisar fazer. Legal. Então... Já está planejado, um dia não vai mais. Exatamente. E assim, eu descobri aqui como... Porque nós, advogados, a gente tem a tendência a achar que depende de nós. Uhum. Né? E isso é um fardo muito grande. Por mais que tu ame aquilo, isso acaba sendo pesado. Claro. Né? E eu não conseguia ver uma forma do escritório andar, de fazer uma defesa trabalhista sem eu estar lá. Então, assim... Sem ser você fazendo. Não que eu não goste, eu adoro claro. fazer, mas tem coisas como, por exemplo, os advogados que talvez assistam sabem o quanto é difícil fazer o protocolo, às vezes, de um recurso no PJE. Uhum. Né? Então, assim, esse é o tipo da coisa que eu não vou mais fazer. E hoje, graças a Deus, inclusive, eu praticamente não faço. Olha aí. Né? Praticamente não faço. Eu queria só fazer uma aspa, te cortar um pouquinho, porque é importante que a gente não perca esse assunto aqui. Uhum. Porque muitas vezes quando a gente vende a ideia de protótipo de negócio, tem empresário que diz assim, mas Campanholo, eu amo fazer isso aqui, eu quero continuar fazendo. E assim, não tem nada de errado em querer fazer. O que eu acho que é errado, sabe o que é? É a empresa precisar que você esteja fazendo. Não, agora sim, eu estou light, eu estou bem, eu vou lá exercer aquela atividade porque eu amo fazer. Legal, continua fazendo. A única coisa que não pode depender de você. Se você não puder fazer, tem outras pessoas que fazem. Você vai fazer aquilo por paixão apenas, não por obrigação. Tem sentido para ti? Sem dúvida nenhuma. Isso. Até porque tem atividades que a gente faz que a gente percebe que elas fazem parte do dia a dia, mas elas não são elas que nos levam para a próxima etapa, né? Claro. Então tu acaba tendo mais tempo para fazer o que realmente pode te levar pro que tu quer, né? Que seria o teu propósito. Exatamente. Voltando para a missão, a hora que você identificou a tua missão, a missão do teu escritório, como que foi isso para você? Eu estava passando por um período um pouco complicado e eu tive um atendimento específico da Cris, né? E ela me auxiliou muito. Assim, faz parte da história da missão do meu escritório. Que legal. Então, naquele momento foi uma virada de chave, assim. Eu confesso que eu demorei, não foi em um momento, não foi em um encontro. É bem normal, isso acontece. Foi um processo e aquele processo, ele deve ter perdurado em torno de 3 meses, né? Mas cada encontro que a gente tinha, às vezes eu trocava ideia também contigo ou com a Cris, eu conseguia ir alinhando aquilo, tornando mais redondo. Eu consegui, na verdade, eu posso falar assim, de uma forma que talvez as pessoas entendam, eu consegui sentir que o que eu falava sobre o que eu faço é o que eu realmente gostaria de fazer. Ótimo. Então, pegou a essência bem da coisa. Como é que ficou a tua missão mesmo? A minha missão hoje é levar conhecimento, né, para os empresários e ajudar eles no desenvolvimento do negócio deles através desse conhecimento jurídico, assim, né? Então... Eu acho que o pessoal que está assistindo percebeu até a mudança aqui que você fez na tua postura quando você falou da missão. Você ficou grandona, assim, abriu um sorriso natural ao falar da missão, porque a gente percebe que você vive isso. E você está evidenciando agora, Jennifer, algo que a gente sempre fala, a missão ela tem que ser escrita pelo dono do negócio. Não é terceirizado, não é o pessoal do marketing, não é um pessoal de consultoria, não é o Campanholo, não é ninguém, é o empresário que tem que fazer, porque ela tem que vir daqui, de dentro. É a razão da gente assistir, mas a razão é a emoção, né? Com certeza. É emoção. E você levou essa missão para a tua equipe? Levei, sem dúvida nenhuma. Elas entendem isso.
Até porque foi a conversa que eu tive com as minhas colaboradoras, né? Que lá nós, por acaso, somos só em mulheres. Só em mulheres. Mas elas conseguiram compreender qual era o nosso trabalho no escritório a partir da missão que eu tenho com aquele negócio, né? Porque, na verdade, hoje eu entendo que o meu escritório, ele é uma ferramenta para que eu possa me desenvolver como pessoa e como profissional. Mas ele é uma ferramenta. Claro. Né? Ele não é um fim em si mesmo, ele é mais uma ferramenta. Existiriam outras. E elas conseguiram entender, captar essa informação. Elas entenderam que nós não trabalhamos com advocacia padrão, nós trabalhamos com uma advocacia diferenciada, em que a gente não quer necessariamente o problema, a gente quer levar o conhecimento e evitar problemas. Olha só, bacana, tem tudo a ver com aquilo ali. Exato. E elas vivem isso junto contigo? Vivem. É impressionante como elas conseguiram entrar nessa perspectiva. Eu gosto muito de falar a palavra vibe, né? Nessa vibe do escritório. Porque a gente, na faculdade de Direito, a gente aprende muito sobre problema e sobre debate. Claro. Né? Então, é sempre um debate. Existe um autor e um réu. Então, para eu conseguir desmistificar isso, é um processo. Mas, algumas leituras, eu envio muitos vídeos, inclusive no grupo do escritório, né? A gente está fazendo um acompanhamento assim, também de desenvolvimento pessoal delas, para que elas consigam aplicar isso depois, efetivamente, nas nossas atividades do dia a dia. Né? Esse trabalho que hoje você está fazendo, de levar informação de valor para o empresário, né? Através dos teus artigos, enfim, de tudo que você faz, você percebe, você acha que a missão te ajudou de alguma forma a você produzir esse tipo de conteúdo? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu defini a minha missão, as coisas ficaram mais claras porque se eu não tivesse estabelecido que o conhecimento é um pilar, eu talvez não entendesse a importância das minhas publicações, das gravações de podcast, das entrevistas. Porque hoje eu compreendo que isso faz parte, isso é trabalho. Né? Faz parte do meu trabalho. Eu tenho que ter um horário na agenda para gravar um podcast. Eu tenho que ter um horário na agenda para sentar e escrever um bom artigo. Então eu percebi que trabalho não é só elaborar um contrato. Claro. Não é só efetivamente estar dentro da empresa. Mas isso faz parte do meu dia a dia da advocacia, tanto quanto fazer um atendimento. Jennifer, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Quando eu estou lá trabalhando na empresa, fazendo aquelas coisas operacionais, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que manter o meu negócio funcionando. Isso não vai fazer minha empresa crescer. O que vai fazer minha empresa crescer é eu trabalhar para a empresa. Então, quando você dedica parte do seu dia, não, agora eu vou escrever um artigo, queira ou não queira, a tua missão é levar conhecimento para as pessoas e você está fazendo isso quando você escreve um artigo. Mas é algo assim, essa questão de eu escrever artigos, de eu me posicionar nos meios digitais, isso se chama gatilho da autoridade. E quando você faz isso, as pessoas que estão lendo a Jennifer, elas podem ou não virar cliente, obviamente, né? Por mais que você não tenha a intenção disso, a intenção é levar conhecimento, mas aquelas pessoas que estão aprendendo contigo de graça, a hora que elas precisarem de um profissional para isso, quem que você acha que elas vão procurar? Sem dúvida. Né? Porque qual é que é o sentimento do gatilho da autoridade? Se eu já aprendi sem pagar, imagina se eu pagar. Claro. Né? Então é muito bom que você faça isso. E olha a importância que tem a missão, né? A missão faz a gente viver isso e reforça. Quando ela reforça isso, a missão dá aquela clareza. Por que eu estou aqui nesse negócio? Por que eu estou fazendo isso? Então, se eu tenho a clareza, tudo parece que fica mais fácil para mim. Exato. O universo parece que gira muito melhor para nós. Eu queria voltar, Jennifer, em cima do que você falou antes, que você era muito você, escritório, uma coisa única, né? E aí me surgiu uma curiosidade, porque você falou que uma das maiores dificuldades para você foi mexer no financeiro. Isso acontecia no financeiro também? Também era no CPF, NJ, não é? Eu tinha a noção de que eu deveria separar o financeiro. Era junto, então? Você misturava? Eu misturava. Eu tinha a noção de que deveria ser separado. Então, no papel, era separado. Tá. Mas na prática, por exemplo, conta bancária... Era uma só. Exatamente. Tá.
Então, essa parte de gestão financeira, para mim, ela foi desafiadora por isso, porque, na verdade, eu passei a ter práticas financeiras diferentes. Eu acho que isso é muito complicado pra gente, assim, né? E não aprendeu nada disso na faculdade, né? Não, a gente não aprende isso na faculdade de Direito, não. A gente não aprende na faculdade de Direito nem que o nosso escritório é uma empresa. Então, imagina a parte de gestão financeira. Até porque a maioria dos teus colegas não enxerga como uma empresa mesmo. Quem tem 5, 6, 10 funcionários. Essa é uma realidade, mas que a gente vai mudar, né? Claro. Eu tô junto contigo nessa missão. Falo pra todo mundo. Vou mandar essa entrevista pra tudo quanto é advogado. E faça isso. Eu tenho falado muito pros meus colegas isso. O nosso negócio é uma empresa. Se a gente não entender assim, o que vai acontecer? A gente vai ser simplesmente sugado do mercado, né? Então, essa parte de gestão financeira para mim foi desafiadora por isso. Eu efetivamente tive que ter práticas diferentes. Te digo assim, ainda não está redondo. Claro. Mas vai ficar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas hoje hoje você já separa pessoal de profissional. Hoje eu tento separar o máximo possível pessoal de profissional. O meu marido, inclusive, a gente tem uma outra empresa, né? E o meu marido, ele tem uma dificuldade disso também com essa nossa outra empresa. Então, a gente já começou essa outra empresa com essa perspectiva, né? De que tem que ser diferente. Isso para mim foi bem importante também. O que você percebe hoje, Jennifer? Tanto na tua empresa, né? No teu escritório lá, como na tua vida, que talvez não ficasse tão claro antes de você ser uma empreendedora líder. Vamos começar a listar esses? Sem demagogia, né? Eu falo isso mesmo porque foi uma mudança na minha vida. Eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito sonhadora, enfim, mas o empreendedor líder, ele me trouxe a capacidade de executar. Isso foi, assim, a grande diferença. E o mais interessante foi que o meu perfil comportamental, ele era essencialmente executora, e eu não conseguia ver isso. Então, o empreendedor líder, ele me trouxe a capacidade de transformar o que eu sentia e imaginava em realidade. E isso aconteceu através de um passo a passo. A gente não sabe por onde começar. A gente se vê naquele turbilhão de coisas, de ideias, porque empreendedores têm muitas ideias, mas a gente não consegue efetivar aquilo. E aqui eu aprendi a fazer isso. Então eu sou eternamente grata. De coração. É uma parceria. Verdade. E o que você acha que mais mudou lá, por conta de tudo isso? No escritório, não na minha vida pessoal. Vamos falar do escritório primeiro, depois a gente fala da tua vida. Eu vou querer ver os dois. Eu sou bem curioso em relação a isso. Então, no meu escritório, o que mudou foi que eu realmente consegui ver a perspectiva de empresa. Assim, falando de uma forma simples, foi isso. Eu consegui transformar o meu escritório numa empresa. Tanto que hoje, todo o marketing do escritório, ele não é mais Jennifer Barreto da Lauba, OAB tal. Ele é JBD, Advocacia Trabalhista e Empresarial. Não interessa se é a Jennifer, quem é, né? Quem tá por trás. Então, eu consegui isso quando eu verifiquei que eu podia tornar o meu escritório uma empresa. Como qualquer outra, enfim, né? Que tivesse organizada, que tivesse os seus valores, que tivesse o seu protótipo, o seu passo a passo, que ia dar tudo certo. Isso já trouxe algum ganho para você de alguma forma? Zilhões de ganhos, né? Inclusive na vida pessoal. Os ganhos para o escritório em si. Eu tive até algumas mensagens no mês passado de pessoas perguntando se existiam vagas no escritório. Olha só. Acontecia isso, né? Não. Porque as pessoas não tinham a noção de uma empresa, as pessoas tinham a noção de uma pessoa trabalhando. Claro. E eu fiquei impressionada. Foram 3 ou 4 mensagens falando assim, posso mandar um currículo, né? Porque as pessoas estão começando a ver como um negócio próspero. Claro. E não como a Jennifer, pessoa física, sendo próspera. Antes talvez eles enxergassem a Jennifer e uma secretária. Exato, eles enxergavam talvez um advogado que passa o dia no escritório. E graças a Deus hoje eu não faço mais isso, né? Que é a minha grande dor antes do curso. Então, isso assim foi uma coisa que me chamou a atenção e que me fez perceber que eu
tô conseguindo, tô no caminho de mostrar para as pessoas de que é possível ter um escritório, empresa, e que de fato o meu negócio, ele é o que eu realmente passo para os meus clientes, né? Claro. E o maior ganho, o que você acha que foi? Liberdade. Me conta isso. Liberdade não só de tempo. Eu penso na palavra liberdade como liberdade também de pensamento, assim, de mente. Né? Na medida em que eu sei que os meus colaboradores eles estão executando as atividades que têm que ser executadas, eu posso participar de um curso, eu posso, de repente, fazer uma caminhada. Isso foi uma outra coisa que eu estabeleci aqui dentro. Eu estava querendo há muito tempo fazer exercício físico e eu não fazia. Né? E eu consegui estabelecer horários, não necessariamente para ir à academia, eu voltei a fazer academia, mas não necessariamente para a academia, mas para dar uma caminhada no bosque, para fazer uma corridinha rápida no quartel, para dar uma volta na quadra. Antes você não fazia porque você não tinha tempo? Antes eu não fazia porque por mais que eu tivesse de repente um tempo, eu não tinha liberdade na minha mente. Eu pensava, não adianta eu sair para fazer esse exercício se eu estou aqui preocupada, nervosa com o que eu tenho que fazer. Então, a grande mudança de liberdade não é só no sentido de gestão de tempo, mas principalmente eu acho que eu me tornei uma pessoa mais saudável mentalmente. Isso fez toda a diferença na vida pessoal. Sobre isso eu queria fazer um comentário, porque o que a gente percebe em muitos casos, tá? A pessoa, quando ela trabalha com uma carteira assinada, vamos dizer, um empregado, ela tem um tipo de vida. Ela, 18 horas, ela bate o cartão, eu estou falando das pessoas normais, tá? Claro que tem exceções. 18 horas ela vai embora, o sábado é dela, o domingo é dela, e é bem tranquilo. E quando se começa um negócio, muitas vezes se pensa assim, não, eu vou fazer meu horário, né? Agora eu posso chegar a hora que eu quero. Alguns até podem, mas infelizmente não saem a hora que querem, né? E essa realidade muda, a pessoa tem que trabalhar até de noite, tem que trabalhar até sábado, domingo, feriados. Eu passei por isso muitos anos na minha vida, de não ter mais vida pessoal. E para nós, assim, ó, é uma alegria enorme quando a gente ouve esse tipo de resultado. Eu passei a viver. Porque muito embora a gente atue desenvolvendo empresas, desenvolvendo empresários, o nosso foco é o ser humano. Tanto que o nome da nossa empresa veio positivamente desenvolvimento humano, que atrás do empresário é um ser humano, né? Ele, a sua família, enfim, seus colaboradores, seus familiares e toda a comunidade. Então, Jennifer, por que eu estou falando tudo isso? Porque para mim é uma gratificação pessoal enorme quando alguém vem e diz assim, o maior ganho foi na minha vida. Porque eu percebo assim, ó, tem muito empresário hoje que até ganha um dinheiro legal. O dinheiro é importante, né? A gente é uma empresa para ganhar dinheiro. Mas não tem sentido eu ganhar dinheiro e eu não poder aproveitar. Então, no meu ponto de vista, sucesso é isso. Eu ter uma empresa como eu quero, mas eu ter uma qualidade de vida para aproveitar isso. Então me dá uma felicidade muito maior você vir me contar assim, o maior ganho foi pessoal, do que se você me dissesse, aumentou 30%, 40%, 50% de faturamento. Jennifer, a gente está no limite aqui do nosso tempo. Você tem algum recadinho final que você gostaria de passar, talvez para outros empresários ou até mesmo para colegas seus, né? O que você gostaria de dar de dica, de sugestão para eles? Com certeza. O que eu posso dizer é se oportunizem, se permitam experimentar. Então, assim, abram, pensem fora da caixa. Abram a mente e entendam que esse tipo de conhecimento de gestão, ele vai fazer toda a diferença para o teu negócio. Seja você empresário ou advogado como eu, mas a minha fala, por eu ser advogada, é principalmente para advogados. Se permitam entender o escritório de vocês, uma empresa, e vocês verão que isso vai mudar a vida pessoal e a vida profissional. Que legal, um excelente conselho, né? Jennifer, assim, eu me diverti muito fazendo essa entrevista com você, foi uma alegria enorme, né? Imagina que esse podcast é o primeiro de muitos que vão vir. Você fez parte pra gente, né? Então, assim, ó, obrigado mesmo por você ter vindo aqui, ter compartilhado a tua experiência. Foi um prazer enorme. E esses podcasts, eles vão continuar. A gente vai estar sempre trazendo outros empreendedores líderes para compartilhar a sua experiência e assim a gente vai aprendendo um com o outro. Agradeço a sua audiência, agradeço ter assistido até o final. Quero te deixar um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.